A paz do Senhor Jesus. Quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. Marcos capítulo 2 e o versículo 17 diz assim: E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Glória a Deus, louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse versículo que eu li tem como contexto, glória a Deus, o Senhor falando, né? Ele vai falar, se reunir com os pecadores, né? E diz assim o versículo 13 em diante, ó. E tornou-se a sair para o mar. Toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estava sentado à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Aleluia. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, amém? Então você já viu o contexto desse versículo. Eu gosto muito de ler o versículo assim, para pegar o contexto e aplicar a palavra, e deixar Deus falar aquilo que Ele quer falar com o povo dele, né? Então vocês podem observar que o Evangelho, diferente de muitos que falam e pensam aí, ele não precisa ser mudado, reescrito, porque deixaria de ser Evangelho. Se o Evangelho fosse escrito, seria como o pensamento daqueles que não querem se arrepender, querem viver na soberba e não entendem o fato de os cristãos pregarem tempo fora de tempo, pregarem em todos os lugares, nos templos, nas ruas, nas praças, nos coletivos, nos hospitais, entendeu? Nos quartéis, nos presídios, porque o Evangelho é pregado dessa forma, seguindo o mandamento de Jesus. Nós simplesmente obedecemos o que Jesus já fazia. Naquela época existiam pessoas que se achavam santos, né? Doutores, eram os que mais erravam, porque eles condenavam as pessoas, né? Eles tinham uma cultura que exigia muito das pessoas e eles pouco praticavam o que eles exigiam. E quando Jesus vem pregar paz, pregar salvação, ele vem pregar para o grupo certo, né? Digamos assim, para todos, porém, nem todos davam ouvido ao que Jesus falava. Então ele ia os que estavam doentes, aqueles que se achavam pecadores, porque todos nós éramos pecadores, todos nós somos pecadores, mas há pessoas que se acham tão perfeitas, que se acham independentes de Deus. Muitos acham que são dependentes do seu dinheiro, dependentes das suas posses, e não se sente dependente de Deus, e por isso eles erram muito. Então, o estado miserável que o homem se encontra quando ele está longe da presença de Deus. É notório isso. O homem pode se sentir feliz, se banqueteando, dançando, brincando,
mas na verdade ele tem um vazio grande dentro dele. Ele se vê só, longe de pessoas que eles dizem amigo, longe do trabalho, longe das pessoas em geral. Ele se sente só. Se não fosse dessa forma, não haveria tanta gente se suicidando, tanta gente desesperada, tanta gente angustiada, tanta gente sofrendo tantas coisas, né? Isso aí é porque a alma está doente. A alma se encontra doente. Quando a Bíblia diz, né, que o homem ele pecou e destituído foi da glória de Deus, aleluia, significa que ele adoeceu. O homem se encontra doente. Ele tem nele um vírus mortal, que é o vírus do pecado, né? Foi, glória a Deus, colocado no homem através de um fruto, em que o homem, Adão, o primeiro homem comeu, né? E a primeira mulher. E aí contaminou toda a humanidade. E esse vírus, ele só pode ser detido através do sangue de Jesus, né? Então o homem se encontra doente, o homem se encontra com dificuldade para vencer o seu orgulho, a sua soberba, a murmuração, as dores da perda, né? A angústia, o medo, né? O desespero pela escassez, ou tendo até muito, né? Mesmo assim é cercado de ansiedade, desespero, com medo de perder. Então o homem vive uma constante, aleluia, situação de medo, de frustrações, justamente por causa disso que está nele, nesse fruto, que pede a natureza para fazer sempre o que é errado. Por mais que ele se esforce, né, ele tem nele, aleluia, algo que o chama para baixo, o chama para ficar distante de Deus, né? O homem ele sente necessidade de Deus e não reconhece isso. E quando ele não reconhece, esse vírus ele fica se fortalecendo, porque é uma luta constante. Esse vírus ele tem uma potencialidade grande e ele se fortifica a partir de que o homem não busque a Deus, não busque o antídoto, não busque a solução. Aí o homem busca o quê? Preencher o vazio da alma através de bebidas, de droga, através de diversões, de prostituições, quando na verdade ele fica insaciável sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo, sem Jesus, entendeu? Tem muitos que se encontram desviados, muitos se encontram longe, mas estão doentes. Ele precisa se encontrar com Jesus, se entregar de vez a Jesus e deixar que Jesus lide com essa situação, né? Desse vírus, essa bactéria que o contaminou. Por isso que diz a Bíblia, né, em Romanos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Porque veja bem, o homem, ele tem nele tão um vírus mortal que, por mais que ele fique vivo, né, por mais que ele permaneça tendo dias na terra, a tendência é envelhecer. A tendência é a carne murchar, é a carne ficar bem enrugada, né? Você vê que ele nasce, é aquela pele bonita, e aí vai crescendo, ficando bonito, mas aí é aquele fruto que vai, glória a Deus, amadurecendo, e a tendência é apodrecer. Essa é a cena do homem.
e ele precisa reconhecer que precisa do seu Deus, do seu Criador, do seu Salvador, porque quando esse fruto, quando essa árvore, na verdade, nosso corpo é uma árvore, que ela envelhecer, ela vai começar a cair as folhas, ela vai começar a perder a vitalidade, o ânimo, porque esse vírus que o homem foi contaminado, ele vai matando as células, ele vai matando o corpo, ele vai matando a saúde através dos dias. Glória a Deus. E aí é que o seu Criador vem e recebe nos dias finais, nos braços, e recolhe para ele, para no dia da ressurreição o Senhor o chamar e ele receber um corpo ressurreto, que é o corpo semelhante ao corpo de Jesus, que não tem dor, não tem sofrimento, não tem frustrações. Então o Evangelho é o poder de Deus. Jesus veio para salvar o doente. Você vê que ele estava aqui reunido com os pecadores, né? Aqueles que não eram religiosos, pessoas que tinham dificuldades de serem melhores, e eles condenavam, eram condenados por serem pecadores, mas Jesus estava lá entre eles, pregando, dando uma oportunidade de eles saírem daquela vida de pecado, publicando meretrizes. E ele disse para aqueles que diziam: que homem é esse, que é profeta, que é salvador, é santo, e está no meio de pecadores, sentado na roda dos escarnecedores? Não, ele não estava sentado na roda dos escarnecedores e pecadores. Ele estava ali com o objetivo de salvá-los, de levá-los ao arrependimento, de mostrar o caminho, porque ele sabia que se eles morressem naquela condição, como até os escribas que murmuraram, sem aceitar Jesus, receberiam a condenação do pecado, a condenação do pecado, que é o juízo por causa do pecado, que é a morte eterna, que não é só a morte física, é a morte, aleluia, da sentença por causa do pecado que habita no homem, que ele pratica constantemente. Então é uma teimosia do homem, mas ele sabe que ele precisa aceitar Jesus e permanecer nele e queimar, destruir esse vírus, não dar lugar ao pecado, porque mesmo ele sabendo que um dia ele vai passar desta vida, mas se ele aceitou Jesus, se ele aceitar Jesus, ele vai receber a vida através dessa atitude de crer no Salvador, sujeitar ele, o aceitando e permanecendo, guardando a sua palavra. Amém? Então não necessita de médicos sãos, mas sim os doentes. E precisamos, aleluia, cada vez mais permanecer no Senhor. E você que ainda não aceitou Jesus, não importa a sua vida, sua situação, se você não vive de prostituição, se você vive no sodomismo, se você vive uma vida no crime, ou se você é corrupto, ou se você é uma pessoa deprimida, uma pessoa oprimida, uma pessoa que não tem alegria de viver, Jesus Cristo é a saída de verdade. Pregam-se aí que o evangelho, ser crente é difícil, não é não. Difícil é você, aleluia, não se convencer de que ser crente, aleluia, é libertar-se do mal, da condenação eterna, porque todos passam aflição no mundo, mas só quem pode ser livrado de todas elas é aqueles que creem, o que é crente, o que confessou e deixou a vida de pecado. Louvado seja Deus. Então não deixe de seguir o evangelho porque você acha que é difícil. Aleluia. Deixe de seguir a vida sem Jesus, porque é um túnel sem final. Uma vida sem Jesus é um túnel que nunca tem saída. Glória a Deus. Então não enfrente a eternidade
não enfrente mais, não ouse enfrentar a vida sem aceitar, confessar Jesus e permanecer nele. Amém? Que o Senhor Jesus aplique a sua palavra no seu coração e que você desperte enquanto tem fôlego. Aleluia. Eu fico tão assim, relembrando, né, de pessoas que eu evangelizei, que estavam enfermas. Eu chegava até elas e vizinhos e dizia: Jesus te ama, tem um plano de salvação. Mas a pessoa muitas vezes rejeita na ignorância, achando que vai ficar mais tempo na carne, aleluia, que não precisa de Jesus, enganando a si mesmo. E aí se cumpre aquela palavra que diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Então, quando a gente vai pregar para as pessoas, ela diz: não, eu tenho minha religião. Religião não salva ninguém, gente. Mas simplesmente o fato de você crer no que Jesus fez na cruz, aceitar e confessar, independente de religião, porque a religião só é um veículo para falar algo sobre Deus, religar. É só para você entender sobre Deus, mas não salva. Religião, na verdade, mata. Por que a religião mata? Porque eu nunca vi as pessoas divergirem tanto, dividirem tanto quando elas estão, aleluia, no fato de elas estarem na religião, de elas serem religiosas, elas ficam, elas guerreiam contra pessoas, né? Eu sou de tal denominação, eu sou disso, eu sou bandista, eu sou metodista, eu sou espírita. Então há uma divergência quando ela segue a religião, mas quando ele aceita Jesus como Salvador, quando ele segue Jesus, quando ele confessa Jesus e se converte mesmo, ele não tem isso. Isso é quebrado, porque o alvo dele não é religião, o alvo dele não é permanecer em uma sociedade, aleluia, que divide. O alvo dele é Jesus. Então, quem busca Jesus, quem aceita Jesus e permanece nele, é feliz, porque não faz separação, não faz divisão, não odeia, não é orgulhoso, não é prepotente. Então todos os frutos do pecado ele mantém crucificado juntamente com Cristo na cruz. Amém? Que Deus nos abençoe e guarde para que, aleluia, possamos permanecer nessa salvação. Venha também fazer parte dessa família cristã que um dia estará nos céus com Jesus, livre de toda dor e sofrimento. Amém? Deus abençoe e guarde. Shalom Adonai.